Fala, gente, estamos aqui na nossa aula de número 12, Escola da Palavra. Sejam bem-vindos, prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos continuar a falar sobre os tipos de oração, as vertentes da oração. Sabemos a dificuldade que é tirar um tempo para orar, para ler a palavra, para buscar e até para entender como funciona a busca ao Senhor. Mas nesse canal, de forma simples e poderosa, você vai aprender tudo isso. Mas antes de nós entrarmos na nossa aula de número 12, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu like, o seu comentário, porque isso nos ajuda muito. O nosso objetivo aqui é propagar a palavra de Deus da forma mais simples possível para que todos os tipos de pessoas, de todas as idades, mentes, etnias e até religiões possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Tá bom? Você só vai precisar de um papel, caneta, Bíblia e, é claro, muita fé, abrir o coração, sentir o Espírito Santo e deixar Deus falar. Bom, mas vamos ao que interessa, nossa aula de número 12. Na última aula nós estávamos falando das vertentes da oração, falamos sobre oração, petição, súplica, intercessão, ação de graças. E hoje nós vamos falar sobre a oração em línguas. É isso mesmo. Eu sei que oração em línguas é um assunto muito delicado, porque apesar de ser algo que a Bíblia fala, algumas vertentes do próprio protestantismo, da própria religião evangélica, não creem, acham que aquilo cessou, que foi por um tempo, ou acham que, na verdade, as línguas eram línguas estrangeiras, eram outros idiomas, mas não. Nós vamos explicar isso claramente, com base na Bíblia, o que é realmente o falar em outras línguas, tá bom? Então vamos lá, gente, oração em línguas. A oração em línguas, ela é uma ferramenta que o próprio Jesus deixou para a gente, com 3 objetivos. O próprio Jesus, tá, que é o fundamento, é o capitão da nossa fé, ele deixou claro, ele falou sobre a oração em línguas. A gente vai ler o texto daqui a pouco. E a oração em línguas, ela tem 3 objetivos: edificação pessoal, ser usada como profecia quando tem alguém com o dom de interpretação de línguas, e como outros idiomas. E como outros idiomas é interessante, por quê? Porque quando se fala em outros idiomas, pode acontecer 2 efeitos, né? 2 situações. O primeiro é realmente a pessoa falar no idioma no qual Deus deseja que o ouvinte entenda, e a outra é que a pessoa ela vai falar em variedade de línguas e as pessoas que estão ali, elas vão entender em seu próprio idioma. Isso é fato, porque quando você vai para o livro de Atos, capítulo de número 2, você vai ver claramente que ali o texto diz que as nações que estavam ali, elas ouviam, todas elas ouviam em sua própria língua materna. Repare na interpretação do texto que se os discípulos estivessem, os apóstolos estivessem falando em idiomas, seria uma confusão danada, porque ali haviam mais de 10 nações. Então, ali diz que todos eles ouviram de forma uniforme, uníssona, eles falarem em seu próprio idioma. Então, na verdade, eles estavam falando variedade de línguas e o Espírito Santo fazia com que eles ouvissem em seu idioma. Tá bom? Aqui, ó, eu vou ler aqui, capítulo 2, verso de número 7, diz assim, ó: estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que ali estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Ou seja, as nações que estavam ali conseguiam ouvir todos os apóstolos ouvindo na sua língua. Então, por exemplo, o grego que estava ali ouvia grego. O latino que estava ali ouvia na língua dele. O de Capadócia, o de Cirene, enfim, as pessoas que estavam ali, elas ouviam na sua própria língua. Então, na verdade, eles falavam em outras línguas e o Espírito Santo traduzia na língua materna dos ouvintes que estavam ali presentes. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito,
e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Eles ouviam, então, o grego, o egípcio, o judeu, enfim, as pessoas, o asiático, todos que estavam ali, eles os ouviam falar na sua língua materna. Então eles não falavam nos idiomas de cada um, porque senão seria uma confusão danada. Que isso? Até se a gente começar a falar em português aqui, juntar mais 100 pessoas, vamos falar todo mundo das grandezas de Deus, já vai ser aquela confusão? Mas aqui não. Aqui eles falavam em línguas no Espírito e o Espírito interpretava para cada um dos ouvintes que ali estavam. Tá bom? Então, falar em línguas possui essas 3 vertentes que nós vamos trabalhar, tá? Primeiro, como dom, tá? Como sinal, perdão, o próprio Jesus falou: estes sinais irão acompanhar os que creem em meu nome, falarão em línguas. Como profecia, que nós vamos ver aqui, 1 Coríntios capítulo 14, e como idiomas, tá? De 2 formas, ou a pessoa realmente fala no idioma, ou ela fala em variedade de línguas, e é ouvida no idioma da pessoa que necessita ouvir, tá? Vamos agora então trabalhar esses textos, para você entender melhor. O primeiro é Marcos 16:17, que diz assim, ó: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas. Se Jesus quisesse dizer assim, ó, falarão entre outros idiomas, estaria falando entre outros idiomas, mas falarão novas línguas. Então, línguas espirituais, que o apóstolo Paulo ele vai justamente explicar em 1 Coríntios capítulo 14, verso 2. Ele vai explicar o que é falar em línguas. Então, eu já vi, gente, até entrevista uma vez no Jô Soares falando, não é idioma, não é idioma, são línguas espirituais. Não são línguas dos anjos também, irmão, são línguas espirituais, um código espiritual que o Espírito, Cristo, deixou para que nós, por meio do Espírito, viéssemos, a falar no Espírito, nos comunicarmos em Espírito, tá bom? São mistérios de Deus, ok? 1 Coríntios capítulo 14, verso 2 diz: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Aqui no caso, Paulo está falando da língua como sinal, ok? E também como dom, tá? Então, a língua como sinal, como dom, eu falo a Deus em mistérios, visto que ninguém entende. Mas quando eu tenho variedade de línguas, que também é um dom, eu posso falar e ser interpretado, ok? 1 Coríntios capítulo 14, verso 4, Paulo fala de novo isso. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, a língua, como sinal ou como dom, pode ser, para edificação própria, eu estou orando em língua, estou me edificando no Espírito, é a oração no Espírito, e como dom, para edificação no Espírito ou para interpretação de línguas, no caso, torna-se profecia, ou para interpretação de idiomas. A variedade de línguas como dom, ela pode ser usada como profecia ou para interpretação em outros idiomas. Quando é usada como profecia, há necessidade de ter alguém com o dom de interpretação de línguas, ok? Ou em outro idioma também. Mas no caso de outro idioma, a pessoa que está ouvindo, normalmente o Espírito permite ela entender em seu idioma, tá? Vamos continuar. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 13 e 21. Pelo que fala em outra língua, deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Nós vamos trabalhar aqui depois o exercício do falar em línguas, explicar como funciona. Muita gente tem muito bloqueio nessa área, porque, poxa, Adolfo, mas eu estou orando aqui, tô sentindo nada, não estou vendo nada, A gente vai falar sobre isso, tá bom? Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente, que é a oração racional que a gente já falou. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bem disseres apenas em espírito, como dirá o indouto amém, depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes, porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado.
Dou graça a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir a outros, do que falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, não sejais menino no juízo, na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sejam homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Então aqui Paulo, ele está trazendo a igreja de Corinto a uma organização, porque eles estavam vivendo uma presepada, como a gente vê hoje, abusando do dom de línguas, né? A gente vê hoje muito deboche, eu acho isso muito, muito feio, muito errado, porque é um dom do Espírito. E aí Paulo está organizando aquela igreja. Então na próxima aula a gente vai falar sobre isso, tá? Sobre o que Paulo, por que Paulo fala desse dom, explica esse dom à igreja de Corinto, os problemas que nós vemos hoje com o falar em línguas e a prática do falar em línguas como edificação própria, tá? Na próxima aula nós vamos falar sobre isso, nos aprofundar um pouco mais na oração em línguas, que é uma arma poderosa. E eu vou estar aqui indicando livros e vídeos também do pastor Luciano Subirá, do David Robson, que já faleceu, está no Senhor, que falam justamente sobre o verdadeiro poder da oração em línguas, que é bíblica, não acabou, permanece até hoje, e nós estamos aqui não somente para provar isso para você, mas para edificar você na palavra de Deus, tá bom? Então até a próxima aula. Deus abençoe. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar, compartilhar e nos ajudar a propagar a palavra de Deus. Tamo junto, Deus abençoe, te vejo lá.